A carta de hoje é a carta à igreja de Tiatira, que está no capítulo 2, a partir do versículo 18 de Apocalipse. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Conheço as tuas obras, e o teu amor, e a tua fé, e o teu serviço, e a tua perseverança, e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. E dei-lhe tempo para que se arrependesse, e ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a lanço num leito de dores, e numa grande tribulação os que cometem adultério com ela, se não se arrependerem das obras dela. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Digo-vos, porém, a vós os demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conhecem as chamadas profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as do modo como são quebrados os vasos do oleiro. Assim como eu recebi a autoridade do meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Pastor Wander vai dar uma introdução. Glória a Jesus. Meus irmãos ouvintes, Pastor Uziel, mais uma vez estamos diante de uma carta maravilhosa que tem muita coisa a nos falar. Como você mesmo disse, o propósito nosso é fazer essa leitura daquilo que a carta dizia para a igreja daquele tempo e como isso também se aplica à nossa realidade. Porque a palavra de Deus, ela é viva, Pastor Uziel, e sempre que nós lemos a palavra do Senhor, ela sempre vai estar falando ao nosso coração de forma bem atual. E o Espírito Santo é que nos faz compreender essa mensagem atual, viva, presente na palavra do Senhor. Por duas razões, né, Pastor Wander? Primeiro, porque a palavra de Deus, ela é ontem, hoje, eternamente, ela nunca muda. E segundo, que a natureza humana é a mesma. É a mesma. Durante toda a história da humanidade, a natureza humana é a mesma. Exatamente. Quer dizer, o que o povo estava vivendo naquele período não é muito diferente daquilo que nós estamos vivendo em termos espirituais em nossos dias. Muda-se épocas, culturas, muda tudo, mas a natureza humana... A natureza continua lidando com as suas sequelas do passado por causa do pecado, né? A natureza caída está aí, fazendo os males. Isso mesmo. Implantando os costumes que vão na contramão daquilo que é a vontade de Deus. E mesmo os cristãos regenerados ainda lutam contra essa natureza que ainda permanece em nós. A palavra de Deus fala que nós temos uma luta constante entre o Espírito e a carne, né? Porque o Espírito está sempre nos levando a querer fazer aquilo que é o agrado do Senhor, mas a vontade da carne que ainda permanece, né, na nossa vida, sempre luta. Paulo diz que são as obras da carne, né? Isso. Gálatas, né? Ele descreve ali um rol de, né? não é exaustivo, mas um rol ali de situações que são obras da carne, está dentro de todo ser humano, né? Dentro de todo ser humano. Nós temos sempre iniciado, Pastor Uziel e aos ouvintes, as cartas, comentários sobre as cartas, fazendo menção de que
É importante nós sabermos que toda carta ela tem o seu remetente e ela tem o seu destinatário, e o remetente dessa carta é o Senhor Jesus. Em cada início da carta ele se apresenta de uma forma um pouco diferente de acordo com o contexto daquela igreja, e aqui ele se apresenta como o Filho de Deus, né? Aquele que tem os olhos como chama de fogo e os seus pés como o bronze polido. É exatamente uma das partes da forma com que ele se apresentou na visão para João lá no primeiro capítulo. E ele vai, daquela forma que João viu Jesus ali glorificado, no primeiro capítulo do Apocalipse, ele vai se revelando nas suas partes a cada igreja. E aqui ele se apresenta como o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, que mostra que ele está ali atento a todas as coisas, e ao mesmo tempo ele está pronto para executar juízo sobre aqueles que estão andando ou praticando as obras que não lhe agradam. E é interessante, pastor Osiel, porque ele se revela como o Filho de Deus. Há duas possibilidades por que Jesus se revela aqui como Filho de Deus. Uma, talvez, para se opor aos judeus que não eram convertidos e que ainda não havia aceitado o Senhor Jesus como Filho de Deus e, portanto, como Deus. E um dos motivos dos judeus crucificarem o Senhor Jesus é porque Jesus dizia ser Filho de Deus. E eles achavam que isso era uma blasfêmia, né? Porque quando Jesus dizia que ele era Filho de Deus, ele estava trazendo para si a divindade. Isso mesmo. Né? O Verbo, Deus vivo, ele se fez carne, habitou entre nós e agora ele vai para a cruz. Os judeus condenou Jesus porque achava que ele estava blasfemando, não acreditaram que de fato ele era o Filho de Deus. E Jesus aqui se revela como o Filho de Deus. A outra possibilidade é que o politeísmo era grande, né? Como sempre temos falado ali naquelas cidades, e entre as divindades você tinha a figura de César, que também se intitulava Filho de Deus. Você tinha a figura de Apolo também, que se intitulava Filho dos Deuses, né? E Jesus, por certo, também estivesse aqui confrontando essas entidades, porque na verdade ele é o verdadeiro Filho de Deus e deu prova disso, né? Deu prova disso, e os cristãos verdadeiros sabem. Glória a Jesus. Porque vivem e convivem com esse Jesus vivo, ressurreto, que venceu a morte, porque a morte não pôde deter aquele que é o Senhor da vida. Glória a Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. A apresentação de Jesus ali para se entronizar, né, como aquele que é Deus. E quando ele se apresenta com os olhos como chama de fogo, interessante, nós vamos ver na carta que dentro da igreja havia ali uma mulher que o texto diz a chama de Jezabel. Nós não sabemos se realmente existia uma Jezabel, apenas uma figura para tipificar ali a Jezabel do Velho Testamento, de Acabe, mas não importa se é... O que importa é que existia ali uma profetisa, ou um espírito de profetisa que estava perturbando, e ela não vinha de fora, ela estava dentro da igreja. Então o Senhor se apresenta como os olhos como chama de fogo, que ele está contemplando todas as coisas. Ele contempla o que está acontecendo no mundo, mas o olhar dele está voltado para a igreja. Não é porque alguém se diz membro da igreja, que faz parte da igreja, que está ali entronizado na igreja, é que está alheio ao olhar de Deus. Então ele vai mostrar que ele está ali com o olhar dele vendo, e ele está pronto para abençoar, mas para também exercer juízo. Glória a Deus. Então, por isso ele se apresenta dessa forma gloriosa dele. Isso é maravilhoso. E a visão
que João viu, ele a transmite. Interessante, pastor Wander, ouvinte, que havia todo um questionamento. Jesus morreu porque houve na ressurreição de Jesus, houve um boato que foi espalhado que eles tinham roubado o corpo de Jesus. Era um boato maligno para negar a ressurreição de Cristo. E agora ele se manifesta a João, não aquele Jesus cheio de sangue, com a coroa de espinho na cabeça, não aquele Jesus sofrido, magro, escarnecido, sangrado, não, mas um Jesus glorificado, um Jesus que nenhum quadro é capaz de pintá-lo. Tão gloriosa é a descrição de Jesus glorificado. Glória a Deus. Não há como pensar, né? Nós temos inúmeros quadros, estátuas, tentando mostrar Jesus na cruz, mostrando Jesus na Santa Ceia, mostrando Jesus em várias situações. Mas o Jesus glorificado é impossível se retratar em uma pintura. Então ele se apresenta como esse Deus ressurreto, glorificado. Glória a Deus. Pastor Uziel, você tocou num ponto importante, que é esse Jesus que está vendo, né? Os seus olhos como chama de fogo, está vendo o que está acontecendo no meio da igreja, fora da igreja, em todas as partes. Nada escapa ao olhar do Senhor Jesus. E o versículo 19, a primeira parte, no início do versículo 19, tem uma expressão, pastor Uziel e ouvintes, que diz assim: sei de tudo que você faz. Oxalá essa expressão ecoasse nos nossos ouvidos. Aleluia. 24 horas por dia. Aleluia. Porque aquele que teme a Deus não teria coragem de pecar. Glória. Quando estivesse prestes a cometer um pecado e essa voz falasse: eu sei o que você faz. E às vezes nós pecamos, às vezes ou constantemente nós pecamos, e porque nós esquecemos, ou porque na hora do pecado parece que a gente apaga da nossa mente por conveniência de que nós servimos um Deus que nos conhece e que vê a nossa vida, vê o que nós fazemos. E é interessante que Ele não vê somente o que fazemos, Ele vai além disso. Ele vê até o que pensamos. Glória a Deus. Antes de nós cometermos qualquer ato, Ele já viu o que nós pensamos. Ele vê o que está no nosso coração. E quando nós tomamos consciência do Deus Santo que se apresenta com olhar de chama de fogo, não há outro caminho para nós. Não há outra condição a não ser rendermos aos pés desse Senhor. Glória a Deus. Como pobres e necessitados. Porque se nós não contarmos com a misericórdia dele, o que será de nós, pastor Uziel? O que será de nós? Porque nós não enganamos. Podemos enganar o homem. Podemos enganar nós mesmos. Podemos enganar nós mesmos. Mas nós não enganamos a Deus. E Ele terá na sua mão toda a nossa história. Tudo que nós já fizemos, tudo que nós vamos fazer. E trará juízo se não houver arrependimento. E aqui entra a parte mais importante, mais bonita do Evangelho, que é a graça salvadora de Jesus. Que pela fé o homem pecador, se reconhecendo pecador e dependente de um Deus gracioso, se rende aos pés desse Jesus, que a morte não deteve, mas que ressuscitou,
para salvar o homem das garras do pecado, da escravidão do pecado, da condenação do pecado. Que coisa maravilhosa, pastor Uziel. Eu sei o que você faz. A verdade é que se nós meditássemos com profundidade dessa pequena passagem, desse meio versículo, nós cairíamos de joelhos chorando aos pés de Jesus. É verdade. E a gente vê, às vezes, as pessoas escondem seus delitos do pai, da mãe, do pastor, da esposa, do esposo, e acha que se escondendo desses que estão à sua volta, tá bom. E costuma dizer, não, Deus está vendo, mas Deus é misericordioso. Deixa eu dizer uma coisa, meu amado irmão, Ele é um Deus misericordioso. Mas se nós entendêssemos a profundidade que é o olhar de Deus sobre a nossa vida, nós nos derramaríamos diante do Senhor com o coração contrito, pedindo misericórdia, para que essa graça, para que esse amor, para que essa bondade de Deus, ela nos alcance enquanto há tempo. As pessoas escondem, às vezes, do pai, da mãe, do marido, da mulher, porque o juízo que ele vai sofrer ali com certeza é severo. Com certeza o juízo da esposa, do marido, do pai ou da mãe, vai ser severo diante daquele ato que foi feito no oculto. Mas as pessoas, às vezes, não têm medo do juízo de Deus. Policarpo, que estava, quando foi ser levado à fogueira, não é isso? Que eles achando que ele estava com medo da fogueira, e ele falou, vocês têm medo desse fogo que arde por poucos minutos, mas não têm medo do fogo do inferno que arde eternamente. Irmãos, os olhos do Senhor estão sobre a nossa vida, e não é para termos medo, não, é para entendermos que Ele está olhando para nos salvar, para nos abençoar, para redimir a nossa alma. Enquanto há vida, há esperança. Glória a Deus. Mas o bom é que Ele não vê só os erros que cometemos. Glória a Deus. Mas Ele vê os acertos. Ele vê também aquilo de bom que nós fazemos. E é exatamente isso que Ele diz ao destinatário da carta, ao pastor, ao anjo da igreja. E Ele vai dizer assim: eu vi o seu amor. Eu vi o seu amor. E o amor é, na verdade, o centro do Evangelho. O amor a Deus e o amor ao próximo, glória a Deus, como a nós mesmos. E o Senhor Jesus olhava para o pastor daquela igreja e conseguia enxergar naquele pastor o amor. E aquele pastor, na verdade, também representava a todos que, à semelhança daquele pastor, ou imitando até mesmo seu testemunho, porque o Evangelho nos ensina que a liderança precisa ser o exemplo para com aqueles que são liderados. O apóstolo Paulo sempre dizia: sede meus imitadores, assim como eu imito a Cristo. Glória a Deus. Então, a liderança que está em conformidade com a palavra de Deus, ela passa um exemplo, né? Um exemplo a ser seguido. E esse pastor aqui representa também aqueles que, assim como ele, também estavam guardando o amor no coração, o amor a Deus, o amor ao próximo. E ele continua dizendo: vi o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Então o Senhor está vendo todas essas características que são louváveis, que o Senhor vai exaltar aqui como algo bom, positivo na vida daquela igreja. E às vezes nós temos cristãos, pastor Uziel, fiéis a Deus, zelosos, mas que não são reconhecidos
não são reconhecidos pela liderança, não é reconhecido muitas vezes, o cristão muitas vezes não é reconhecido pela, às vezes, sua própria comunidade, mas o Senhor vê o seu amor, vê o seu trabalho, vê a sua fé, vê a sua perseverança, e esse é aquele que reconhece. Paulo diz que se não tiver amor, nada serei. O amor é o exemplo do cristão. Certa feita, Jesus, ele diz assim, nisto conhecereis que sois meus discípulos. Às vezes, quando nós perguntamos isso a alguém, foi porque quando Jesus disse que nisto conhecereis que sois meus discípulos, o que ele estava dizendo? E muitos respondem, se guardar a palavra e tal. Não, ele estava dizendo, se amardes uns aos outros como eu vos amei. Nisto conhecereis que sois meus discípulos. A marca do homem de Deus não é ser religioso. Eu vou mais, pastor Wanda. A marca do homem de Deus não é falar em mistério com Deus, não é profetizar, não é pregar bonito. A marca do homem de Deus é o amor. Se eu não tiver amor, serei como um sino que tine. Nada adianta. Jesus, quando fala ali, uma passagem em Mateus muito, muito profunda, que ele fala que naquele dia muitos chegarão para mim e dirão, olha, mas nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios, nós pregamos, nós fizemos maravilhas, e Jesus vai dizer, eu não vos conheço. Porque a marca do amor não está nos sinais que acontecem dentro da igreja, porque isso são operações de Deus, não é do homem. Alguém achar que ele é o tal porque ele ora e Jesus cura, quem cura é Jesus. Mas o amor, ele está dentro de nós. E a manifestação do amor, essa é a marca do homem de Deus. O líder que acha que governa pela arrogância, pela soberba, o líder que acha que é cara de bravo, que trata as ovelhas mal educado, e alguém olha para ele, mas ele é homem de Deus, ele é ungido de Deus. Não, senhor. A verdadeira marca do homem de Deus está no amor. Quer conhecer? Jesus disse que nós conhecemos a árvore pelo fruto. E o fruto do Espírito, a primeira faceta do fruto do Espírito é justamente o amor. Então, quando Jesus olha ali para aquela igreja e fala, eu sei que tem amor, ele estava exaltando aquela igreja que estava entendendo, a primeiro momento, o que é o Evangelho de Cristo. Outra coisa, pastor Ziel, aí dentro desse versículo, o finalzinho diz assim, observei como você tem crescido em todas essas coisas. Nota que o pastor daquela igreja, ele cresceu na fé, ele cresceu no amor, ele cresceu no serviço, ele cresceu na perseverança. E nós, como líderes ou como cristãos, de um modo geral, nós temos que entender que nós precisamos crescer nessas coisas que são tão caras à vida cristã. Glória a Deus. Nós não podemos ficar estagnados e achar que nós já alcançamos tudo que nós devemos alcançar. Nós precisamos continuar avançando, crescendo, buscando o auxílio do Espírito Santo na nossa vida, para nos fazer crescer em todas essas qualidades que são elogiadas pelo Senhor. E isso só é possível pela graça de Deus, só é possível pela ação do Espírito na nossa vida, e só é possível o crescimento na vida daqueles que se humilham diante de Deus e que se dispõem a aprender. Glória a Deus. Que não se acham donos da verdade, mas que estão sempre dispostos a aprender, a continuar aprendendo com Deus e a melhorar cada vez mais as suas ações. É verdade, pastor Wanda, que é um assunto muito delicado isso. Porque existe um ditado aí, brasileiro, bem mineiro, diz que a coruja que gava o toco, pau nela, né? Essa coisa de se autodenominar como melhores, isso é uma soberba muito arrogante diante de Deus.
E tanto como indivíduos, também como instituição. A pessoa olhar para sua placa de igreja, primeiro que placa de igreja, deixa eu dizer uma coisa aos amados ouvintes, placa de igreja não vai levar ninguém para o céu, mas vai levar muita gente para o inferno. A pessoa se prende à sua denominação, se auto-intitula, né, como a igreja perfeita, como a obra de Deus, olha para baixo com um olhar de superioridade, né, para as outras pessoas com um olhar de superioridade, achando que são mais elevados e se estagnam na vida espiritual, né? Aquela coisa antiga, aquela coisa sem ter o amor, aquela coisa mecânica, legalista, aquela coisa de leis, onde o povo obedece por medo. Por medo, porque não faz por amor, porque se não for aquela reunião que foi marcada, vai perder a função. Se não frequentar aquele culto em determinada hora, ele não pode ser nada dentro da igreja. As pessoas vivem um terror religioso. É uma ditadura religiosa impregnada dentro da igreja, e ele lá naquela soberba dizendo: nós somos a obra perfeita, nós somos a igreja fiel, nós somos, irmãos, que soberba arrogante. Quando Jesus olha para a igreja e fala: e vocês estão crescendo, vocês estão evoluindo. Só que a Bíblia ensina, irmãos, prestem bem atenção, a Bíblia ensina que para crescermos nós temos que diminuirmos. Aquele que se humilhar, esse será exaltado. Mas aquele que se exaltar, ele será abatido, humilhado. Então, o evangelho, as pessoas estão, né, as igrejas estão indo no caminho contrário da palavra. Em vez de se humilharem, de reconhecerem a soberania de Deus, ter humildade para viver o evangelho, elas se ensoberbecem com arrogância denominacional, e ali não cresce espiritualmente, infelizmente. Por que infelizmente? Porque do mesmo jeito que o Senhor está vendo o crescimento, o amor, a paciência, a perseverança, o Senhor também está vendo o que está acontecendo no versículo 20. Que no meio daquela igreja havia alguns que estavam seguindo, tolerando, a qual o texto chama de Jezabel, que era uma profetisa, uma mulher que se diz profetisa. Se diz. Ela não era profetisa, ela se diz profetisa. E eles estavam tolerando aquilo ali. E isso aqui, pastor Wander, isso aqui é tão sério. Muito sério. Eu faço menção aqui, no meio dessa pandemia, nós temos visto muito desses espíritos que se dizem profetisas. E nós tivemos aí no mês de abril alguns casos, né? Homens denominados pastores, mulheres denominadas mulheres de Deus, indo para as redes sociais e trazendo profecias de desastres. Isso aconteceu no mês de abril, que vai acontecer. E aqui nós vemos, e muitas das vezes a igreja ela está aceitando aquilo ali numa boa. Eu quero deixar um conselho aqui a todos os amados ouvintes. Nós gostamos e desejamos de ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus é algo maravilhoso. Mas eu quero deixar um conselho para você. Quando você quiser ouvir a voz de Deus, vá ler a Bíblia. Vá buscar na palavra de Deus. Não fica andando atrás de profetas. Porque a palavra de Deus, ela vai ecoar naquilo que nós precisamos. Haverá momento, eu deixo bem claro aqui, nós somos pentecostais, nós cremos na palavra profética de Deus. Haverá momentos que Deus haverá para você uma mensagem especial. Mas não preocupa se andar para ouvir, não preocupa, eu tenho que ir no culto hoje porque é culto de oração e eu preciso ouvir Deus. Não. Quando Deus tiver uma mensagem para você, além do que está na palavra, não preocupa, Deus vai falar com você. Se não tiver nenhum irmão ao seu redor para que Deus te entregue uma profecia, Deus vai usar o bêbado, vai usar o mendigo, vai usar o ímpio, preocupa não. Porque Deus, quando quer falar, irmãos, Ele fala. Quando Balaão não queria ouvir a voz de Deus, Deus usou um anjo ali que deu voz à jumenta para falar com ele. Quando Jonas não queria ouvir a voz de Deus, Deus usou um peixe para que ele entendesse o que era a voz de Deus.
Para que Pedro pudesse entender que era profético, o galo cantou. Entendam bem, se Deus tem uma mensagem para você extra-bíblica, além da Bíblia, não encontrar a Bíblia, mas além daquilo que está ali na palavra, Ele vai usar alguém para falar com você. Não precisa de andar atrás de profetas para ouvir o que vai massagear o ego do homem, porque o que está acontecendo, pastor Wander, é que nós vamos ver que era o caso ali de Tiatira, as pessoas querem ouvir algo que de acordo com a sua palavra. O que as pessoas querem ouvir é o seguinte: meu filho, eu me agrado de ti. Sim. Mas as pessoas não querem ouvir, olha, conserta, larga do seu pecado. Eu me lembrei aqui de uma situação de um cidadão que me procurou, um irmão, e diz ele que ele tinha uma dificuldade muito grande com dons espirituais, porque ele foi visitar uma igreja muito conhecida aí, e ele levou com ele uma familiar dele, e essa familiar estava numa luta muito grande, porque ela estava vivendo uma vida no pecado, e ela sabia que estava errada, aquilo era escondido na vida dela, ela queria uma libertação, ela queria uma decisão de Deus, e ela foi nessa igreja, e ele a levou lá, procurando um profeta para falar, porque não foi a Bíblia. E chegando lá, os irmãos reuniram, era um culto de oração, fizeram ali 2 irmãos, 2 ou 3, impuseram as mãos sobre ela e começaram a falar com ela. E a palavra foi: minha filha, eu estou me agradando de ti. E quando ela saiu na porta da igreja, ela falou para o cunhado: olha, eu decidi, Deus está me agradando de mim na minha conduta, então eu vou assumir a minha conduta, né? Era uma conduta sexual que ela tinha, eu vou assumir essa conduta porque Deus está agradando de mim. Agora vejam bem, algo que fere a palavra. E os falsos profetas dentro da igreja falando que Deus está falando e quando não está falando, trazendo uma maldição para a vida. E agora, pastor Wander, quem tira dessa pessoa agora essa conduta? Essa marca. Então, o Senhor, Ele vê, Ele está contemplando o que está acontecendo. Então, cuidado. Muito bem, pastor Uziel. Ainda dentro dessa questão da mulher, da Jezabel, a mulher que se diz profetiza, e a palavra de Deus diz que ela fazia os servos de Deus se desviarem. E ela usava os seus, possivelmente, pelo termo profetiza aqui, usava as ações sobrenaturais, como você acabou de dizer, para fazer com que os servos de Deus se desviassem. E ela conduzia, através do seu ensino, da sua influência, conduzia a esses cristãos a cometerem a imoralidade sexual, que foi o que você acabou de contar como experiência, e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Então ela ensinava que a imoralidade sexual não era problema, e comer alimentos oferecidos a ídolos também não. E talvez para estar mais inserido naquela sociedade daquele momento, né? Porque era uma cidade que vivia do comércio, tinha lá a associação comercial, né? E tinha um sindicato organizado. As festas eram banquetes oferecidos a ídolos, e para você estar bem naquele sindicato e naquele ramo do comércio, você precisava estar compartilhando daquelas coisas, e muitas vezes o cristão acabava sendo quase que excluído dessa sociedade, porque ele não tinha como compactuar com as coisas que iam contra a palavra de Deus, né? Mas talvez essa fosse o ensino. Não, você pode, você não tem problema. Aquela chamada graça barata, né? Não, você foi salvo pela graça, agora você pode fazer o que você quiser, não tem problema. O importante é que Jesus já morreu no seu lugar, já te salvou, então agora você pode viva a sua vida, né? Se prostituindo, adulterando, você pode fazer qualquer coisa. Não é bem assim, porque o Senhor vai exatamente contra essas atitudes e vai dizer, e vai contra o pastor da igreja. Você está tolerando esse tipo de situação dentro da igreja.
Essa mulher está aí, você está tolerando ela dentro da igreja. Você não corrigiu, você não impediu. E aí, trazendo para o espírito de falsa profecia, quando você começa a tolerar esses falsos dons na igreja, Deus está vendo e o líder que está permitindo será cobrado. Isso mesmo. Será cobrado. Porque, pastor Wander, o ouvinte, porque se alguém chegar para nós cristãos, independente de qual igreja você pertença, e se disser assim, ó, eu tenho de mim para você uma mensagem, ninguém vai ouvir. O problema é que o falso profeta, ele fala, assim diz o Senhor. Esse é a falsa profetisa. Aqui ela se dizia profetisa. Por que eles estavam tolerando? Porque ela estava se levantando como se fosse de Deus, transmitindo falsos dons espirituais. E isso é muito sério. As pessoas pensarem que podem brincar de profetas. A pessoa sabe do problema do outro, vai lá, arruma um negócio na mente. Não, foi Deus que me revelou. E o problema, pastor Wander, é que quando diz assim, Deus revelou, as pessoas têm medo às vezes de questionar, né? Semana poucos dias eu ouvi o testemunho de uma irmã que ela foi visitar uma igreja e lá tinha uma desses profetas. E terminou o culto, foram orar com ela e falaram com ela, olha, Deus mostrou que o Senhor está curando um problema no seu útero. E ela levantou e falou assim, você é uma profeta da carne. Ela falou, por quê? Porque nem útero eu tenho, eu fiz uma cirurgia há tanto tempo, não tem útero, não tem nada, você vai dizer que Deus está curando um problema no meu útero? Então, a questão é que a maioria das pessoas não tem coragem de se levantar, o que estava acontecendo com o pastor daquela igreja. Ah, não, tá falando de Deus, tá bom. Ah, isso não vai ofender, vai. Irmãos, não há dano maior no meio do povo de Deus do que alguém dizer assim diz o Senhor, quando o Senhor não está dizendo, mesmo que seja coisas boas, porque na verdade vai induzir ao mal. Porque às vezes, quando Deus fala, irmãos, ele vai lá no cerne, Deus é onisciente, ele vai lá no interior, no âmago da alma do homem e arranca aquilo que está escondido, que ninguém sabe, e Deus fala com ele e ele conserta. Agora, quando é algo que se diz profeta, fala aquilo que massageia o ego. Eu assumi uma igreja uma vez como pastor Wander, a experiência, quando ali recebendo ali o carinho dos irmãos, uma irmã me procurou e falou assim, eu estou numa luta muito grande, eu já tinha sido pastor daquela igreja, e eu perguntei, mas por que, irmã? Foi até assim um choque, porque ela dizendo aquela palavra, e ela disse, não, porque o senhor não me dá uma assistência do jeito que eu gosto de ouvir, do jeito que eu gosto de receber. Eu falei, não, irmã, é ao contrário, porque a assistência que eu dou, irmã, eu dou como o que a irmã precisa de ouvir da parte de Deus, e a irmã gosta de ouvir aquilo que a irmã quer ouvir. Esse é o problema do falso profeta, ele fala o que a pessoa gosta de ouvir. Por isso é que o povo foi induzido à imoralidade sexual, foi induzido a comer as coisas oferecidas aos ídolos, porque massageia o ego, é de acordo com a minha vontade. Perfeito. Zé, nós estamos chegando no final, mas eu preciso fazer aqui uma menção do versículo 24, que diz assim, tenho também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira, que não seguiram esse falso ensino. Glória a Deus. Então, veja bem, essa profetisa tinha um falso ensino. E o que era esse falso ensino? As verdades mais profundas, como eles dizem. Então, esse falso ensino era apresentado como, olha, nós temos uma verdade mais profunda, que nem todos alcançam. Só nós alcançamos. Parece que tinha muito a ver com o gnosticismo. Isto. Porque os gnósticos tinham aquela ideia de que uma elite alcançava uma sabedoria, uma verdade que os demais não alcançavam. E que essa verdade inalcançada pela grande maioria é que levaria à salvação. Esse conhecimento, né? É isso mesmo. O ocultismo tem muito disso, né? O ocultismo tem muito dessa questão de uma gnose, uma experiência que produz um certo conhecimento elevado
na vida das pessoas. Uma dimensão superior, né? Muito mais profunda, superior, mas na verdade esse tipo de experiência que ela estava vivendo, sobrenatural, e que se apresentava como algo mais profundo, na verdade estava indo na contramão daquilo que a palavra de Deus de maneira profunda e ao mesmo tempo simples apresenta como salvação para o homem caído. Essa profundeza que eles achavam que era o alcance a mais, né? Tem até um ensino aí sendo pregado, né? A quinta dimensão, né? Que a pessoa alcança uma mensagem esotérica aí, a quinta dimensão. Muitas das vezes a pessoa, o que Jesus chamou aqui foi os segredos profundos de Satanás. Então a pessoa acha que está alcançando uma gnose espiritual, ele está nas profundezas do inferno, sendo guiados por espíritos malignos. Que coisa terrível, hein? E para esses... E é a Bíblia que está dizendo, né, pastor? Exatamente. Não sou eu e você, é a palavra de Deus. E para esses que caíram no argumento da falsa profecia, arrepende. Para esses que não caíram, a palavra não pedirei outra coisa, senão que vocês se apeguem firmemente ao que vocês já têm recebido até que eu venha. O vitorioso, até que venha. Ao vitorioso que me obedecer até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Uma promessa de recompensa para aquele que permanecer fiel ao Senhor, guardando a sua palavra, rejeitando o falso ensino, haverá recompensa. Glória na vida a Deus. De Jesus. Meus irmãos, o tempo está acabando, maravilhoso a mensagem. Nós tínhamos aqui ainda assunto para mais uma hora, né? Tão profundo, mas o tempo está chegando ao fim. Nós queremos deixar o nosso abração aí a todos os irmãos que nos ouvem. São tantos que têm, sim, nos trazido a notícia, irmãos, inclusive de fora. Nós temos irmão de Rondônia participando do programa através do aplicativo da Rádio Hits. Isso é maravilhoso, né? E que Deus abençoe os irmãos. Deixamos aí que um bom dia, um final de semana abençoado, uma semana cheia da graça de Deus, e que a paz do Senhor Jesus Cristo seja abundante, mas muito abundante sobre a sua vida e sobre